Quantos estão felizes essa noite? Não se prenda no microfone, porque Deus tem algo para falar para o nosso coração, amém? Eu quero te animar e te dizer essa noite, diga assim para o seu irmão do lado, não é um jargão, não é uma fase de repetição, mas diga para o seu irmão do lado, hoje é dia, hoje é a noite que Deus separou para te reconectar. Olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão do lado. Se não tiver ninguém bonito para você olhar, olha para mim. Mas olhe para ele, dê um sorriso. Olha assim, você está conectado? Olhou? Amém, Deus é bom. Aleluia. Deus tem partilhado ao meu coração, o coração da pastora, tanto que nós vamos começar essa semana, uma semana de honra, falando sobre como Deus faz os seus movimentos de honra para a igreja conosco. Mas Deus moveu a gente olhar para alguns cenários que aconteceram ou acontecem na Bíblia que mexem com o nosso coração. Eu não sei se com vocês é assim, mas tem dia que Deus leva a gente a pensar sobre coisas diferentes, sobre algumas respostas para as nossas perguntas. Só eu que fico assim ou você também é assim? Amém? Tem momentos na nossa vida que a gente fica pensativo sobre o que Deus deseja, o que Deus quer sobre a nossa vida. E pensando nesse tema, nesse tempo, aonde Deus vai falando sobre o que nós queremos, agora funcionou, né? Foi só eu tirar, né? Fala aí, Léo, para ver se sou eu que estou carregado. Liga aí de novo, bota para um lado, bota para o meu Deus do céu, sou eu. Estou sentindo que sou eu. Estenda sua mão para cá, irmão. Fala assim, sai, em nome de Jesus. Amém? Tira aí. Ó o inimigo. Não, tira aí, tira, que eu não quero também mais. Não, mas eu sou teimoso. Deus é bom, pode puxar. É só você desenroscar aqui, Léo. Desenrosca o microfone. Então Deus tem nos levado a um tempo de pensamento. Eu nesses dias estava pensando, e tem momentos na nossa vida que a gente fica pensando e conversando com Deus, por que algumas coisas não acontecem? Ou por que estão demorando a acontecer? Quantos de vocês pensam assim? Nós já somos imediatistas por natureza. Nós queremos que as coisas aconteçam e cheguem no nosso tempo, sim ou não? Mas eu quero te dizer que Deus não dá nada prematuro. Deus tem um tempo certo para entregar as coisas. Mas não é sobre entregar, é sobre estar conectado. Por exemplo, quem tem celular aqui? Quem não tem? Não tem ninguém, todo mundo tem. Todo mundo tem celular aqui, acredito, eu. Mas o celular só vai funcionar, fazer o papel que realmente ele foi chamado para fazer, se houver uma conexão com a prestadora de serviço, sim ou não? Senão o celular perde o propósito, né? Então, quando nós falamos da nossa vida, é bem próximo, de uma maneira corriqueira, é bem isso. Não adianta você estar ligado se não estiver conectado. Você precisa estar ligado e conectado, porque só o fato de estar ligado não te traz a informação. O que te traz a informação é a conexão que você tem, aquele que provê. Por que botaram a rede de o provedor de serviço? Porque ele está entregando algo que alguém precisa. Então essa noite é a noite de nós nos conectarmos ao provedor. Essa é uma noite que Deus vai tirar de 2G para 5G. Hoje vai chegar rápido. O seu download vai chegar rápido, porque o seu upload vai ser diferente. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15. Eu vou fazer uma tipóia que eu vou botar aqui, e essa mão não vai abaixar nunca mais. João capítulo 15, versículo de número 1. À medida que você
for achando, diga place. Olha o seu irmão do lado, olhe para ele. Vê se ele está feliz. Vê se ele está com cara de vivo. Dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela. Eu quero ver daqui. Se não tiver ninguém do seu lado, olha alguém que está sozinho, vem aqui, ó, bota o rosto em cima dele para cima. Olha para mim, mineiro. Isso, aqui, ó. Isso. Olha para mim você. Isso. É os que estão separados, mas estão conectados. Amém? João capítulo 15, versículo de número 1. Vamos ler. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, é semelhante ao ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Como meu Pai me amou, eu também vos amei. Permanecerei no meu amor. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas palavras para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigo. Porque tudo o quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. O vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque a mão sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome. Pai, hoje é um dia especial, onde nós como igreja tiramos para sentarmos à mesa contigo, e ceiarmos, e denunciarmos as nossas falhas diante de ti, cada um segundo aquilo que tem feito, e da nossa própria vida sendo juiz, e julgando e colocando ela à frente de ti. O nosso pedido essa noite é: nos ajude a ser homens e mulheres diferentes. Pai, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você pode, aplauda o Senhor.
É muito bom quando Deus fala com a gente, né? Não é que a gente está acostumado a Deus falar, mas quando Ele fala que a gente é igual. Eu tenho 2 filhos e de tempo em tempo eu chamo ele. Às vezes não é para nada, é só para ouvir a voz dele. Às vezes eu chamo, Natan, ô Mia, aí eles ficam chamando, eles nem sabem o que é. Aí eles vêm, o que houve, pai, o que é? Aí eu falo, não, só para saber se você está bem. Esse é o amor do Pai, é o amor daquele que produziu, daquele que de alguma forma criou. E quando nós olhamos para Deus e baseamos nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero, em nome de Jesus, se eu conseguir, destrinchar esse texto com vocês de uma maneira bem suave, mas que falará ao nosso coração. Amém? O texto começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Diga, eu sou a videira verdadeira. Essa é uma frase de Jesus, sim ou não? Então logo nos traz o pensamento: se existe uma videira verdadeira, existe uma videira. Então nós precisamos entender que tipo de videira nós estamos conectados. Porque dependendo da espécie da videira, o que a gente pensa que é eterno pode ser momentâneo. Então Jesus começa a dizer: eu sou a videira e o meu pai é quem? Ele diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Ele está dizendo: eu produzo, mas tem alguém que cuida disso. Então, estar conectado na videira verdadeira é a certeza de ter uma vida produtiva e de ter um cuidado. Então, quando esse texto começa a nos revelar que Ele é a videira, Ele é aquele que tem o poder de fazer a nossa vida ser produtiva, o texto também vai dizer que, além de produtiva, existe um cuidado. Então Jesus vem nos dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo ramo, quem é o ramo? Eu e você. Ele diz: todo o ramo que estando em mim não der fruto, não diga pregar, eu sou um pregador novo. Todo ramo que não estando em mim, Então vamos entender algo. Ele é a videira, aquele que tem o poder de trazer produção a quem não produz. O pai é o agricultor, é aquele que é responsável em cuidar para que aquele que produza entregue para aquele que precisa. E quem precisa é o ramo. E quem é o ramo? Somos nós. Então, essa noite nós vamos falar de se conectar a uma videira eterna. Hoje é uma noite que Deus te trouxe para te dizer: se você estiver conectado na videira verdadeira, nada será passageiro na sua vida. Porque nós estamos acostumados, nós estamos trocando. Posso falar? Uma paquera momentânea por um casamento eterno. Na maioria das vezes, nós estamos paquerando. Como assim, pastor? Nós paqueramos, nós flertamos com o mundo, onde Deus te chamou para ser uma noiva, para ter um relacionamento de fidelidade e um relacionamento eterno. Mas para que esse relacionamento, aconteça de forma correta, a gente precisa entender quem nós somos nesse relacionamento. E esse texto que Jesus, ao falar com seus discípulos sobre a videira e os ramos, Jesus vai nos dizendo o que é a função de cada um. E se entender
é melhor. Porque quando a gente se entende, a gente consegue orientar alguém. Porque na maioria das vezes nós queremos opinar, nós queremos ajudar, e a gente nem se ajudou ainda. Às vezes alguém te procura dizendo, me ajuda aí, mas ele não sabe na verdade que você também está precisando de ajuda. Tem hora que, eu não sei se com vocês é assim, mas comigo é assim. Tem hora que a gente está aconselhando sobre algo que a gente está sofrendo. Tem hora que Deus vai te chamar para falar sobre fé e sua fé está baixa. Tem hora que Deus vai te falar sobre casamento e seu casamento não está uma maravilha. Tem hora que Deus vai te falar sobre relacionamento, sobre finanças e você não está bem nisso. Mas a minha pergunta dessa noite é, por que não está bem? Porque talvez eu e você estamos conectados a uma árvore qualquer. Porque se nós estivermos conectados a uma verdadeira árvore, tudo que vem dessa árvore é bom, é perfeito e é agradável. E eu quero te chamar essa noite para se desconectar de qualquer outra fonte de alimento, de qualquer outra fonte de produção e se conectar a Cristo. Porque essa noite é uma noite de você frutificar. E quando eu digo frutificar, eu não estou falando só de ganhar alma. Eu não estou falando só do evangelho. Eu estou falando de ter resultado. Porque quando se fala de árvore, se fala de fruto, sim ou não? Nós vemos Jesus passar no deserto e encontrar uma figueira, sim ou não? Diz a mensagem que essa figueira que Jesus encontra, ela estava florida, sim ou não? Ela estava com folhas, e as folhas denunciam que tem fruto. Só que quando Jesus vai à figueira, ele só encontra fruto, só encontra folha, e não encontra fruto. Pastor, o que está querendo me dizer? Estou querendo te dizer, se a gente não estiver conectado no lugar certo, a gente só vai estar inchado, mas não vai derramar nada. Deus está chamando uma igreja e ela não vai ser inchada, ela vai ser cheia. Deus está chamando uma igreja que Ele quer transbordar. Diga, por quê, pastor? Porque só transborda quem enche primeiro. Então, na verdade, Deus não está chamando a gente para ser grande. Não, pastor. Não, Jé. Sabe por que Deus não está te chamando para ser grande? Porque você já é grande. Deus não pode chamar aquilo que já é. O problema é que a nossa cultura, a nossa mentalidade foi empobrecida. Por exemplo, antigamente, nas religiões mais antigas, nas igrejas mais antigas, era comum o hábito de você ser um pobre, um miserável. A igreja tinha que ter tudo, mas você tinha que trabalhar sobre miséria. Por quê? Porque a cultura era, eu sou humilde. Mas humildade não tem a ver com ser pobre, irmão. Humildade não tem a ver com escassez de coisa. Humildade tem a ver com coração. E a gente mistura, porque tudo que a gente desconhece, a gente tem maneira de interpretar da maneira que a gente acha. E nesse texto, o Senhor vai vir falando ao nosso coração sobre a nossa posição diante do Senhor. É claro que Jesus aqui está falando com os seus discípulos. E quem aqui é discípulo do Senhor? Amém? O texto vai dizer que, versículo 2: todo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que se produza mais fruto. Então vamos entender, Jesus está falando, eu sou a videira, o Senhor é o agricultor, Ele cuida da videira, sim ou não? E a videira cuida do ramo, sim ou não? Então, se o cuidado vem de cima para baixo, é natural
que a gente comece a reproduzir, porque a nossa fonte não é terrena, a nossa fonte é celeste. Então, se existe alguma coisa que não está sendo produtiva na nossa vida, não é culpa do agricultor e não é culpa da videira. É culpa do quê? Do galho. Porque ele diz, se ele não produz, e olha aí, olha o que ele diz, dá fruto ou frutos? Então, tendo uma coisa, Deus não está preocupado com o número, Ele está preocupado com a sua esterilidade. Ele está preocupado se você é estéril ou se você gera. Ele não está preocupado com quantos frutos você dá, Ele está preocupado se você dá fruto. A nossa preocupação é com o número, é com a multidão, é com quantas pessoas eu ganho, é com quantas pessoas eu tenho de seguidores, com a plataforma que eu tenho. Essa é a nossa preocupação. A preocupação de Deus é: a tua árvore dá fruto? Dá um fruto, porque é sinal de que você está conectado a uma videira verdadeira. E se você não dá um fruto, eu quero te animar essa noite e te dizer: Deus vai passar o serrote em tu. Pastor, é assim? É. Porque o galho não pode ficar seco na árvore. Por quê? Porque a árvore é de vida, querido. Pastor, essa mensagem do domingo? É essa a mensagem do domingo. E aí ele continua dizendo: vós sois limpos, porque pela palavra eu vos tenho falado. Então o que ele está falando com os discípulos? Ele está falando acerca do galho, acerca de como ele é enxertado. Aqueles discípulos já estavam enxertados na oliveira, sim ou não? Na videira verdadeira, perdão, na videira, já estavam enxertados. E a palavra diz que eles já foram podados, eles já foram limpos, e por conta disso, eles estavam produzindo. Posso falar? Quer saber se você tem fruto? O Senhor vai começar a te cortar. Quando Deus começa a fazer uma poda, e essa poda, eu não sei se vocês conhecem muito bem sobre agricultura, mas a poda é o fato, ou movimento, que todo agricultor faz para a árvore pegar força. Então tem coisas, vou falar, tem coisas que Deus vai cortar da sua vida para te fortalecer. Porque tem coisa que se ficar lá te enfraquece. Está roubando energia. Um galho que não frutifica rouba energia do restante do tronco. É por isso que quando você se converteu, é por isso que quando você decidiu andar com Cristo, um montão de gente saiu, irmão. Deixa eu te animar, não saiu não, foi Deus que cortou. Foi Deus que tirou. Os tapinhas nas costas acabaram. O Best Friend Forever também. Por quê? Porque agora você está num novo ambiente. Você está conectado a uma nova geografia. E nessa geografia não tem espaço para perdedor. Porque você serve um Deus vitorioso. E para ter vitória tem? Você quer vitória? Quer vitória, sim ou não? Então você quer luta também, querido. Você quer ter vitória sem luta? Não tem como. Não tem como você ganhar uma medalha se você não fazer essa corrida. Nós queremos aparecer. Aparecendo na seleção brasileira. Está todo mundo aqui, ó. Tem cara que nem jogou, mas ganha medalha. Só que no reino não é assim. No reino também é merecimento. O reino é conquista. Então tem muita coisa que você vai ter que brigar, irmão. E vou te falar, inimigo é diferente de adversário. Porque nós podemos trabalhar na mesma empresa. Talvez você seja um empresário sobre o ramo do vídeo e eu também. E nós sermos adversários, mas não sermos inimigos. Aqui,
Somos todos adversários, mas não somos inimigos. Porque nós estamos em busca do mesmo propósito, uma vaga no céu. Essa vaga não se compra na rifa, não tem chamada no Instagram, não tem cota, essa não compra se você der o dízimo mais alto, essa cota não se compra assim. Diga por quê, pastor? Porque ela não se compra com dinheiro, porque dinheiro tem preço, ele se compra com valor. E Deus não está preocupado com o seu preço, Ele está preocupado com o seu valor. Porque quem tem preço se vende, quem tem valor é conquistado. Todo preço pode ser comprado, todo preço pode ser pago, mas valor não. E quando ele fala para nós sobre esse texto, vocês já estão limpos pela palavra, ele está dizendo, portanto que vocês têm recebido daquilo que eu dou, cada hora isso vai limpando, e quanto mais limpa, mais fruto dá. Tem pessoas que não precisam nem falar de Jesus, gente. Eu conheço pessoas que elas não têm coragem de segurar o microfone, mas a sua vida é uma mensagem excelente. Eu conheço pessoas que não sabem nem ler a Bíblia direito, interpretar o texto, mas conhecem o dono da Bíblia. Não é sobre pregar bem, não é sobre ter um discurso legal, é sobre ser discípulo, é sobre ser humano, é sobre ser você, com as suas falhas, com as suas indiferenças, mas sabendo que toda vez que você é fraco, você está conectado a alguém que pode te fortalecer. É você saber que toda vez que você precisar de nutrientes, você vai buscar aonde tem. O problema é que nós estamos conectados a uma videira. Diga qual, pastor? A nossa videira do orgulho. Sabe quem é o seu Deus? Posso falar? Não tem um espelho, senão você via. Seu Deus é você. Porque nós falamos, o Senhor é meu pastor? É isso que está no texto, né? Mas, Ele ser o Senhor, se Ele decidir tirar, não é falta. É Deus nos colocando numa posição desconfortável. Porque Deus pode dar tudo sim ou não. Você, quem tem filho aqui? Quem tem filho? Quem quer mais filho, irmão? Eu quero. Amém. Fala amém, irmão. E principalmente a tia da salinha. Tá? Pensando que eu estou nessa sozinho? Opa. Hoje a pessoa dois. Aí está fechado. Entenda uma coisa. Deus, Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Mas o extraordinário de Deus não vai aparecer se você não entender o que é ordinário. Deus não vai te levar a um nível superior se você não entender sobre o nível inferior. Porque o problema é que nós queremos ser superiores, mas não entendemos nada da superioridade. Posso falar? A gente quer aparecer, mas não quer trabalhar no bastidor. A gente quer aparecer para o rei, bonitão, bonitona. Mas Deus também está preocupado sobre a obra invisível, a obra que não aparece. Porque o galho, quando é broto, quando é ramo, ele não dá fruto. Ele não dá fruto no mesmo dia. Ele demora a gerar. E muitas vezes nos confundem com demora de gerar com esterilidade. Então tem gente, por exemplo, eu vou falar da minha vida. Eu tenho um tempo, a pastora Janaína tem outro. Quem já conversou comigo e com ela sabe que a conversa é totalmente diferente. Você conversa uma coisa com ela, aí quando você vai falar comigo, mas pastor, eu já liguei com a pastora e falei, meu Deus do céu. Por quê? Porque são tempos diferentes, mas ainda são tempos de Deus. Se a gente não entender o tempo, nós não vamos entender pessoas, irmão. Porque o fato da pessoa não estar no seu tempo, não é porque ela não está na terra. Nós tiramos gente da terra
Porque a gente acha que o nosso tempo é o tempo da certeza. E Deus está nos chamando num tempo aonde tem muita gente que vai precisar frear, mas tem muita gente que vai precisar acelerar. E posso falar? E tem muita gente também que vai descer no caminho. Porque a ovelha não é sua, a amiga não é sua. Sabe quem é teu amigo? Posso falar? Jesus. Então você tem que estar preparado para perder. Amém? Posso ouvir um amém? Sabe por que você tem que estar preparado para perder? Porque Jesus perdeu. Jesus perdeu muita gente em sua trajetória. E você vai ter que estar preparado para perder pessoas que você ama. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. Eu fico pensativo nesse texto. Deus se alegra na morte do justo. Aí eu vou orar para a irmã morrer. Não. Eu estou dizendo isso, que o que para a gente é uma calamidade, o que para a gente é algo assim, para Deus é normal. Irmão. Posso falar uma coisa? Você fala assim, quero ser usado por Deus. Senhor, eis-me aqui, ó a tua oração, na madrugada. Usa o teu servo. O teu vaso está aqui, preparado. Aí você começa a espiritualizar. Senhor, detentor de todo poder e glória. Eis aqui o teu pequenino, Senhor. Eu não sou nada. O lugar mais alto que eu posso chegar é aos teus pés. Pai, tem tanta gente que poderia estar em tanto lugar, mas estou aqui na tua casa te adorando em espírito e em verdade. Senhor, tanta gente te abandonou, tanta gente decidiu, Senhor, ir embora, mas eu estou aqui. Eu quero te dizer, Senhor, usa o teu filho, leva o teu filho às nações, faça o meu nome ser soprado. Você começa a dizer o que você quer. Senhor, muda a minha geografia. Senhor, muda as minhas condições. Ai, Deus, posso? Aí tu, Senhor, tu sabes. Ele falou, opa, agora eu posso. Aí Deus faz o quê? Pega você, bota numa provação. Diga por quê, pastor? Porque Deus pode te usar como um instrumento de desonra para o nome dele ser glorificado. Deus fez isso com José, cadeia. Deus fez isso com o apóstolo Paulo e Silas, lá na prisão. Então Deus é especialista de fazer o seu plano acontecer, independente do seu sentimento. Porque ele tem um propósito, e esse propósito não pode ser ofendido com as tuas churumelas. De velho, né? Churumelas. Deus não pode, eu aprendi isso com o Léo, gente. Vou mudar. Deus não pode ser ofendido com a sua vaidade. Como assim? É vaidade. Você fala, vou falar. O pastor não me deixa pregar. Nunca me deu uma oportunidade no altar. Tu não prega nem no teu YouTube, cara. Tu não pega nem no teu Instagram. Tu não pega nem no ônibus. O pastor não me dá uma oportunidade. Deus te deu uma oportunidade, era para estar morto, querido. A graça nos dá uma oportunidade diária de estarmos de pé. O problema é que é mais importante o microfone. Nós queremos ser a ferramenta. Todo mundo quer ser chave de fenda, mas ninguém quer ser chave de boca. Sabe por quê? Porque a chave de fenda fica por cima, ela é sempre mais usada. A chave de boca fica lá embaixo. Todo mundo quer um lugar de destaque, mas ninguém quer um lugar de ser destacado. Deus às vezes vai nos chamar para movimentos que a gente não vai entender, irmão. Tu acha que Jesus chamou 12 por quê? Porque ele precisava de lugares específicos, para pessoas específicas. Então tem hora que você vai falar, caramba, Deus, eu queria tanto ser usado aqui, e Deus fala, sabe nada, né? Porque Deus não pode ferir os planos dele. E os planos deles, o plano do Senhor é totalmente diferente do seu, irmão. Apesar de ter algo dentro de você que queima e arde. Quer ver? Você está em um lugar, está rindo, né? Você está em um lugar, aí você fala assim, meu Deus, meu coração queima por isso.
Ai, isso que eu ia fazer. Aí você olha assim, necessitado, você fala, eu vou levar um alimento, eu vou levar uma palavra. Aí Deus fica só te olhando. É isso, né? Vamos aí. O que ele faz? Ele mexe na sua casa. Porque antes de Deus te projetar para fora, Ele vai te projetar para dentro. Não adianta cuidar de fora se você não cuida de dentro. Então, o primeiro ministério que Deus vai te entregar é a sua casa. E na sua casa, você é o melhor pregador. Por quê? Diga, por quê, pastor? Porque a tua ovelha te conhece. Dentro da tua casa, o sermão é verdadeiro. Porque quando a mensagem está herege, ele grita quem está ouvindo. Não é assim, não. É ou não é? Porque você conhece o pregador. Então, quando falamos, vou voltar para o texto. Quer dizer, eu não saí de lá. Parei aonde? E ele diz: para que isso aconteça, é necessário que você faça algo, que você permaneça em mim. Versículo 4. E eu permanecerei em vós. Ele está dizendo: é necessário que você esteja em mim e eu esteja em você. Para quê? Para que essa árvore que tem que frutificar, esse ramo que tem que gerar fruto, ele não pare de gerar, ou ele não seja estéril. E aí ele diz: como não pode um ramo produzir um fruto de si mesmo? Ou seja, um ramo, se ele não estiver conectado a algo ou a alguém, ele não pode produzir. Ou melhor, ele pode produzir, mas não pode produzir o que ele foi chamado para produzir. Existem pessoas que até hoje estão gerando Ismael em vez de Isaac. Sabe por quê? Porque é mais fácil gerar Ismael. Ismael é do nosso jeito. Ismael é no nosso tempo. Ismael é fácil de fazer. Ismael, a gente não precisa fazer esforço. Isaac não. Isaac tem que esperar. E quando ele chega, tem que estar pronto para entregar. Você precisa entender que o jeito de Deus gerir a nossa vida não é comum, irmão. É difícil ser crente? Como é? Mas eu acho mais difícil ser descrente. Porque quando a gente era ímpio, que não conhecia a verdade, tudo bem. Você não sabia em quem crer. Agora, eu vou falar, existem crentes dentro da igreja que são descrentes. Existem crentes que já perderam a essência de acreditar no que Deus pode fazer. Mas posso te falar? É porque na maioria das vezes depositaram no homem o que é responsabilidade de Deus. Na maioria das vezes nós estamos pedindo de homens coisa que Deus, só Deus dá. Eu fui na barbearia esses dias, deu rapar a cabeça, e aí eu comecei a conversar com o jovem. E aí ele falou assim mesmo, eu estava quieto na minha. E aí Léo, eu me senti mal. Eu estava sentado e os caras conversando e eu rindo. Só rindo assim, né? Botando a mão. Aí os caras, e aí, mais velho? O que tu acha? Falas como maluca. E aí, ele falou, mais velho, o que tu acha? Aí eu falei, do quê? Vocês falaram tanta coisa? Aí ele falou, não, porque quando eu estou namorando alguém, eu peço lealdade. Se for leal a mim, beleza. Agora, se não tiver lealdade, tá fora. Eu falei, que legal. Aí eu falei, você sabe o que é lealdade na cabeça de uma mulher? Porque lealdade para você é só não trair. Lealdade na cabeça da mulher é morrer por você. O problema é que nós pedimos a Deus algo que a gente não tem coragem de dar. Porque a gente não entende os pensamentos de Deus. Então é mais fácil perguntar a Deus o que Ele quer do que oferecer o que a gente não sabe o que é.
E ele falou, eu falei, deixa eu te falar o que é fidelidade, o que é lealdade. Fidelidade é quando eu sou fiel a uma pessoa e essa pessoa tem essa fidelidade comigo. Tem a quebra da fidelidade, onde alguém que não foi fiel contigo, que não cumpriu o acordo. Isso é fidelidade. Duas pessoas acordadas sobre algo. Agora, lealdade. Dentro da lealdade está a fidelidade. Lealdade, você tem que estar disposto a morrer por alguém que não está nem aí por você. Eu falei, lealdade é você estar disposto a mesmo certo calar a boca. Você está disposto a fazer isso? Aí eu virei crente para ele. Eu falei, você está disposto a deixar o seu futebol o dia que ela quiser ficar contigo? Você está disposto a deixar de estar com amigos um pouquinho? Porque lealdade é isso. Lealdade é sobre duas pessoas. Lealdade é sobre estar num ambiente que mesmo que ele te machuque. Eu falei para ele, lealdade é ter uma rosa na mão com espinho. É você saber que é bonito, mas machuca. Eu falei, você está preparado para entregar tudo aquilo que você pede dela? Porque senão seu texto está errado. Porque senão você só vai magoar essas meninas aí que você vai ficar. Porque se você não está preparado a dar tudo, não peça tudo. Aí ele falou, gostei da ideia. Eu falei, já está na hora de eu ir para o culto. Está do Rio Grande. E o Rio Grande não. Aí, opa, tem lá também, irmão. A outra está lá. Rua dos Filósofos. Rua dos Filósofos. Tem lá também, irmão. Começou lá. Estrada do Rio. Estrada do Rio Grande não. Estrada da Boiúna. 4 do 5. Jesus, aplauda o Senhor pela minha vida, irmão. Meu Deus. Estou sentindo que o inimigo está se levantando. Está querendo dar um reset na minha mente, mas não vai conseguir. E aí eu falei para ele do endereço da igreja. No dia eu estava... Estrada do Boiúna, 4 do 5. Eu falei do endereço da igreja para ele. Ele falou, vou aparecer lá. Eu estou falando isso por quê? Porque na maioria das vezes nós pedimos algo que a gente não está disposto a entregar. Você pede para que Deus seja fiel. Você pede para que Deus responda as suas petições. Você pede que Deus responda as suas perguntas. Porém, você não responde a pergunta de Deus com a sua vida. Você já imaginou que Deus deve estar com uma interrogação muito grande a respeito de ti? Não porque Ele não sabe, mas é porque você não responde com seus atos. Se Deus fez um projeto, porque é nisso que eu creio, e se eu estiver errado, você leia a Bíblia. Olha o que Jesus fala. Eu vim para fazer o propósito do meu. Então, existia um projeto lá do céu, aonde Jesus chegaria na terra e faria um projeto, sim ou não? Então você também tem um projeto, que é fazer a vontade do teu Pai. Só que você faz a tua vontade e esse projeto está arquivado. E aí você não entende porque não dá certo. Você não entende porque não está acontecendo. Porque você está fora do projeto. Você tem projeto, você tem planos. Provérbios, capítulo 10. Pode o Senhor fazer planos. Pode o homem fazer planos. Porém, a última palavra é do Senhor. Ou a palavra de verdade é do Senhor. Ou a palavra definitiva é do Senhor. Então você pode estar num projeto totalmente legal, mas totalmente errado. Você pode projetar algo, você pode gerar um filho que nasceu para não morar na sua casa. Você pode estar gerando coisas que não tem a ver com o seu propósito. Você já parou para pensar? Quem já morou de aluguel aqui? Sabe o que é estar fora do propósito? É você fazer uma obra na casa que não é sua. Você deixa ela do jeitinho. Você vai lá, arruma, pinta, bota o quarto da criança da cor. Aí mexe na sala, bota gesso. Aí daqui a um tempo o proprietário fala assim, opa, estou querendo voltar para aí. Você entende? Isso é estar fora do projeto. É você depositar as suas forças
o seu conhecimento, as suas habilidades em algo que não te pertence. E aí ele fala para os discípulos: como não pode um ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podes dar, se não permanecerdes em mim. Então tudo que você espera dar, você só vai conseguir dar se você estiver conectado a Cristo. Vou falar. Sabe por que você não consegue perdoar? Porque você não está conectado a Cristo. Porque quem está conectado a Cristo dá perdão porque recebeu. Quem está conectado a Cristo ama porque foi amado. É por isso, quando você chega no ministério, vou falar, quando você chega na vida de alguém, quando você chega na vida de um líder, quando você chega num relacionamento, você não confia em ninguém. Por quê? Porque você já depositou tudo que tinha para alguém que talvez não mereceu, ou talvez mereceu como você era, e agora quando você chega, você fica assim: eu não vou entregar o meu coração, não, eu não vou entregar tudo da minha vida, não. E é assim com Deus. Tem gente ferindo o evangelho de Cristo, e quem está pagando é Cristo. E aí você vai para a igreja e fala: o pastor não presta. O líder, eu já vivi isso aí. Não, você não viveu isso não, querido. Deus não repete história. Deus não repete vaso. Ele quebra e faz um novo. Então toda vez que Deus te levar para um lugar, Ele quer te quebrar, querido. Toda vez que Deus te transicionar para um outro trabalho, Ele vai te quebrar. Toda vez que Deus te levar para uma relação, Ele vai te quebrar. Toda vez que Deus te levar para um outro lugar, Ele vai quebrar você. Diga por quê, pastor? Porque Deus não gosta de acusação. Deus gosta de relacionamento de verdade. E na maioria das vezes nós ficamos equiparando, botando na balança. O cara se envolve com o rapaz, começa a orar, a buscar, ele faz um movimento, você fala: você é bandido, hein? Eu já conheço. Pelo movimento. O problema é que a nossa mente está condicionada a dar uma resposta que não foi perguntada. Na maioria das vezes nós queremos entregar algo que ainda nem foi pedido. E aí ele continua, versículo de número 5. Eu sou a videira. Agora ele não falou verdadeira? Sim ou não agora? Por quê? Porque quando Deus se apresenta diante de nós temos dúvida de quem Ele é. Quando eu conheci Jesus, eu queria rir pra caramba. Meu Deus do céu. Eu sentei numa cadeira assim da frente, fiquei igual Alexandre. Eu era uma máquina de lavar, eu era um tanquinho, agora eu sou uma 18 quilos. Sentei, cabelo louro, 2 brincos na orelha, um cordão de ouro de 2 dedos, sentei na frente e fiz cara feia. Porque a gente tem mania de fazer cara feia para aquilo que a gente desconhece. Então tudo que a gente desconhece, a gente tem mania de afastar. Aí eu falei: não vou lá naquela igreja não, eles armaram. Família Lisboa, só Jesus. E aí, tem uma ou outra que ainda presta, mas Deus já levou. E aí, o que acontece? A família Lima também não é fácil. É um outro personagem, uma outra pregação. Da sogra do Éden, da cobra do Éden. É outra história, né? Deus te abençoe. Alvo com mané. Aí, o que acontece? Eu sentei, irmão, na frente. E aí, eu não queria que o pastor, porque olha a minha mentalidade. Eu vou para a igreja nada. Vou para lá, nego tem mania de falar da vida dos outros, eu cheio de mancada. Enquanto você não vai, porque você tem medo de Deus revelar o que você está fazendo, querido. Só que Deus é tão sábio, que às vezes Deus mostra para alguém, mas a gente não fala. Sabe por quê? Porque o nosso papel aqui não é criticar, nosso papel aqui é te apoiar, te tirar dessa posição. Nós não estamos aqui como juiz, nós estamos aqui como testemunha, para falar assim: ó, eu sei que tu faz, que eu também já fiz. E Ele me curou, e te curou, e Ele quer te curar, quer te perdoar, porque me perdoou também. Então foi o seguinte: sai dessa zona aí e vem para cá, querido.
É esse o nosso papel. E aí eu ficava ali, cruzei o braço, ou seja, assim, eu sei que você não está fazendo para mim, mas eu fiz para o pastor. Eu falei, fiz cara feia, né? Porque eu tenho fisionomia legal. E aí, eu fiz cara feia, porque eu não sou, porque senão eu já estava com a cara feia. Então, ele ficou olhando, aí foi para lá e foi para cá. Irmão. Quando o pastor vai para lá e para cá, irmão, Deus está fazendo aqui, ó. É o upload, irmão. Download da parada. E eu não sabia que Deus estava descarregando o mistério ali nele. Ele ia para lá e para cá, e eu falei, meu Deus, pastor. O ambiente foi começando, porque quando a gente está num ambiente de transformação, Deus, antes de transformar a nossa mente, Ele vai transformar o nosso corpo. Como assim? Porque você chega bloqueado, e Deus vai te bloqueando. Só que existe um grande problema sobre o cristão, sobre o ser humano, é o que ele olha. Porque o que ele olha mexe na alma, e a alma é onde estão armazenadas as informações. Então, toda vez que você olha algo que gera em você uma lembrança ruim ou triste, tu trava. E aí eu fechei a cara e eu baixei a cabeça. Falei, não vou olhar não. Estava em um mistério grande. Não estava acostumado. Daí eu fiz a cara feia, daqui a pouco, essa vez o pastor dá uma segurada no meu ombro. E aí ele começou a entregar coisas para a igreja, e tudo que eu precisava ouvir, Deus falava no meu ouvido. E esse pastor, esse homem de Deus, ele foi muito sábio. O que eu precisava ouvir, Deus falou para mim. O que a igreja precisava ouvir, Deus falou para a igreja. Então vai existir momento que, por mais constrangedor que seja a mensagem, a igreja precisa ouvir. Então tem coisa na sua vida e na minha vida que Deus precisa revelar, porque vai curar alguém. Então você tem que estar disposto para ser usado como alguém que vai ser exaltado, mas alguém que vai ser abatido também. Deus falou, você é Davi, o rei que eu escolhi, um homem segundo o meu coração. Sim ou não? Vou botar você no reino, sim ou não? Vou te dar uma herança, sim ou não? Mas quando ele pecou, ele falou, você tomou o que não era seu, e por conta disso você toma agora para você também. Porque estar com Deus é até preparado para os sim, mas também para os não de Deus. A gente só quer o sim de Deus, irmão. Impressionante. Se Deus descer aqui agora, eu acho que Ele já desceu, e Ele começar a distribuir, tu vai falar, quero. Só que Ele vai falar, agora carrega nas costas. Ele vai falar, Senhor, dá a benção completa. Você quer o carro, mas não quer tirar a habilitação. Você quer o casamento, mas não quer se portar como uma mulher sábia. Você quer uma esposa, mas você não quer ser aquele que ama a igreja e ama a esposa como Cristo fez. Então, é tudo uma condicional, que nós vamos chegar na condicional. E aí ele diz, quem permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo de número 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, é semelhante ao ramo, e secará, e o apanharão, e lançarão fogo, e o queimarão. E o que ele está dizendo? Se você não estiver conectado no Senhor, automaticamente você vai secar. E ele não está dizendo que deixa de ser ramo, está dizendo que deixa de ser ramo? Então tem muito crente que continua sendo ramo, mas está seco. Não tem mais sentimento por ninguém, não acredita mais em ninguém, e só serve para ser o quê? Queimado pelo inimigo. Porque você não deixa de ser ramo, porque você não está dando fruto, você continua sendo ramo sem dar fruto. O problema é que, quando você decide ser um ramo estéril, o teu fim é ser queimado. Quando você decide ser um ramo produtivo, o teu fim é frutificar. Está conectado a uma árvore eterna. O texto continua. Se permanecerdes em mim, agora as condicionais. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será. Já parou para pensar que tem pedido que não, parece que Deus não atende? Quantos já pediram coisas aqui que não receberam de Deus?
Não é que Deus não ouviu, Deus ouviu, querido. Só que teu Wi-Fi estava desligado. Tu deu uma andadinha, saiu do lugar, saiu da geografia que Deus te colocou, o sinal caiu. Aí você fala, Senhor, eu já te pedi, estou certinho. E a coisa não chega. Esse é um sinal que está faltando algo. Você tem pedido tanto, o que você pede? Me olha com essa cara não, que você é pedinte. Você veio aqui hoje falando, eu vou, Senhor, te adorar, mas no fundo tu está querendo alguma coisa. Você é pedinte, irmão. Então, a gente pede, diz, mas só vai receber se a gente estiver permanecendo nele. Ele está falando, pedides o que quiserdes e vos será feito. Irmão, ele está falando de qualquer coisa. O que? Ele não está falando não, se você permanecer no Senhor, isso vai acontecer. Ele está dizendo, tudo, olha lá, o que quiserdes, vos será feito. Olha o texto, quando continua. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Continua. Como o Pai me amou, eu também vos amei, e permanecei no meu amor. Versículo 10. E aí ele começa uma segunda série de condicionais. Se guardares os meus mandamentos. Não adianta ser ramo, se não guardar. Por quê? Tudo o que essa videira produz, precisa estar dentro de você. E guardar é colocar dentro, ninguém guarda nada fora. Você mora numa casa, se você guardar no seu quintal, está dentro. Se você fechar a porta do quintal, pegar, quando você pega o lixo, você bota o lixo para o lixeiro pegar dentro de casa ou fora. Por quê? Porque é algo que você não quer. Porque o que você quer, você guarda, não é isso? É disso que Deus está falando, corriqueiramente falando. Deus está falando, você precisa colocar as coisas que são especiais para você do lado de dentro. Porque se você colocar do lado de dentro, isso faz efeito, irmão. E aí tudo que você começa a pedir faz sentido. Porque imagina, nós estamos falando, eu falei sobre celular. Imagina, Deus falar, vou te dar um celular. Quem quer receber um celular aqui, irmão? Amém? Mas o trato é, Deus está falando contigo, vou te dar um celular. E para mim, o trato é, você não pode perder a conexão comigo. O trato é, aonde você for, você precisa do seu carregador. O problema é que a gente quer o celular, mas não quer ser carregado pelas coisas que Deus dá. Não adianta ter o celular se não tiver a energia que alimenta o celular. Você diz que é crente, mas não recebe o que Deus te dá como crente. Então, na verdade, você é um celular sem utilidade. Você só está no crédito. Quando está faltando, quando você não consegue nada, quando você não ouve nada, quando você não sente nada, você põe 20 lá. Aí aparece a mensagem, seus créditos foram reativados. Sabe quando você faz isso? Domingo, no dia de hoje, na ceia. Você passa o mês todo na mancada e no domingo você vem para recarregar os seus créditos. Eu vou lá, vou expor para o Senhor as minhas falhas, aí passa o mês todo, aí você consome todas as suas limitações, aí no domingo fala, agora é dia de botar um créditozinho lá, né? Vou lá, crente, né? Tu vai lá e recarrega. Só que vai ter um dia, você vai tentar ligar e não vai ter mais sinal. Porque o dono do sinal vai levar. E aí, viver sem conexão aqui vai ser difícil. Porque quando ele levar o Wi-Fi, o Espírito Santo, quando for embora, meu irmão, não quero nem estar, coitado de você. Eu vou, irmão. Você vai, irmão? Amém? Então nós vamos. Amém? Estou terminando.
Aí ele diz: se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Versículo 11. Aí ele está dizendo: eu tenho vos dito isso para o que o meu gozo, ele está dizendo, para que tudo que você faça no Senhor seja prazeroso, irmão. Porque você pode passar uma vida toda trabalhando para um homem e não para Deus. Você pode passar uma vida toda achando que serviu ao Senhor e você só serviu ao homem. Porque você achou que o que você estava fazendo era correto. Aí no final você fala: Senhor, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Deus fala: não para mim. Você serviu a sua vontade. Você serviu o que era prudente para você. E aí ele continua, versículo 12. O meu mandamento é esse. Agora ficou pesado. Que vos ameis uns aos... É difícil. É difícil amar uma pessoa? Sim ou não? Hein? É difícil amar uma pessoa? Sim ou não? É difícil amar uma pessoa que você conhece há 10 anos? É difícil amar uma pessoa que você conhece há 5 anos? É difícil amar uma pessoa que você conhece há 1 ano? Sim. Então, cada um com essa diversidade, ela acha que sim. Agora, você disse que ama o Senhor. Você o conhece, ele te conhece, desde quando você nem estava no ventre da sua mãe. Ele já te amava. Você disse que ama ele. Mas você tem raiva do seu irmão que senta do lado. Você consegue ser, posso falar? Não importa. Porque você fala: eu te amo, Senhor. Mas você não ama o seu irmão, que é filho dele? O cara que você quer matar é filho do Senhor. O seu inimigo, ele é filho de Deus. O cara que te fez o mal é filho do Senhor. A menina que não desce na tua garganta, querida, ela é tua irmã. O cara que você fala mal, a mulher que você fala mal, senta na mesa do teu pai. No dia do aniversário, do seu aniversário da terra, o mesmo presente que você ganha, essa que você odeia ganha também. A pessoa que você... Pensa numa pessoa que você odeia. Não vou fazer esse pecado, não. Pense em alguém que você tem um desconforto. Pensa assim, um ranço. Isso. Uma dificuldade de interpretação do texto da leitura da pessoa. Pensa nessa pessoa. Essa pessoa, que quando você olha, você fala para ela: essa não vai para o céu, não. É assim que ela pensa de você também. Porque o céu não é para quem escolhe, o céu é para quem merece. Deus não leva você para morar com Ele porque você tem cabelo liso, porque você tem o cabelo preto, porque você é gordo, porque você é magro, porque você tem black, porque você não tem black, porque você é preto, você é índio. Não. Deus leva você para o céu porque você precisa ser reto, ser uma mulher e um homem de caráter. Deus olha a gente por dentro. Ele vai esquadrinhar a gente por dentro. Tem muita gente que você está dizendo que não vai, e vai estar lá. Querido. Corre o risco de você ficar olhando alguém subir. Corre um sério risco de você ligar para alguém e falar assim: fulana, você não sabe. Fulana de tal sumiu. Ela fala: eu também sinto falta. Ficou você e a fofoqueira que te ouvia. Então entenda, Deus não enxerga como nós enxergamos. O que para a gente é reprovável, para Deus ainda tem solução. Deus tem solução para o seu marido que você acha que não presta.
Eu era esse, irmão. Pastor, você está dizendo porque eu era esse que não prestava, querido. Deus, foi isso, dá um glória a Deus. Ajuda que a pregação está ruim, vai, dá um glória. A Mara querendo dormir no sofá. Na moral, o cara é policial. Vai te dar uma ordem de prisão. Aí não sabe por que está presa. Eu estou falando isso porque quando a gente fala sobre esse texto, eu vou só terminar porque eu preciso ler. Versículo de número 13. Ninguém tem maior amor do que este. O nosso problema é que nós queremos amar mais do que Cristo. Você não consegue amar mais do que Cristo. Tem gente que a gente ama tanto, que a gente acha que pode ter uma solução para a vida dela. E quando a gente acha que consegue mudar alguém, Deus prova para a gente que isso não é possível. Porque Deus não muda alguém por você, Ele muda você para alguém. Deus, antes de mexer no seu marido, no seu filho, no seu patrão, Ele vai mexer em você, querido. A obra começa de dentro para fora. O problema é que você fala assim: eu não aguento mais orar para aquele meu marido, ele é um traste. Aí Deus fala: você também. Eu não aguento mais o meu filho, ele está numa droga. Ele fala: ele já vive numa droga na sua casa. O meu marido, ele é infiel, você também é, porque infidelidade não está ligada a sexo fora. Infidelidade está ligado a relacionamento, a cumplicidade. A falta de cumplicidade também é a falta de fidelidade. O problema é que a gente, às vezes, por amar demais, eu falei do odiar também, né? Mas às vezes a gente, por amar demais, a gente fala assim: não, eu vou resolver, eu vou orar por você. E aí vira um crente chato, irmão. Porque tem crente que é só Jesus, irmão. Tem gente que não leu a Bíblia. Paulo fala: sede meus imitadores, não é isso? Como eu fui de... Ele não fala ser Cristo, não. Ele fala ser uma cópia. Não tente ser ele. O problema é que, se te agrada, se não, cara feio. Isso não é ser imitador de Cristo. Porque ele tomou um beijo de quem? De quem chamou de amigo. Então esteja preparado para alguém te trair. Esteja preparado para alguém te vender. Esteja preparado para sofrer, querido. Porque, posso falar? O lugar de sentimento de sorriso é lá em cima, querido. Lá não haverá pranto, nem clamor, nem dor. Tudo isso você vai sentir aqui. Aqui é lugar de chorar quando tem que chorar, ajoelhar, pedir perdão. Aqui é o lugar. Nessa atmosfera é o lugar que você tem a oportunidade de mostrar a sua fragilidade. Porque lá em cima, irmão, eu adoro. Então Deus está te dando uma oportunidade de transformar a sua vida. É porque a gente fala tanto isso, cara. A gente fala tanto: Jesus, eu te amo. Olha que maravilha. Você olha, de manhã cedo, você ama a esposa de manhã cedo, ama de noite, de manhã cedo, troca o texto. Choro dura uma noite, né? A alegria vem pela manhã, você troca. De noite é que tu sorri. De manhã é um estresse. Já acorda negativo. Por exemplo, eu sou um cara que de manhã eu não sou um cara. Quem vai lá em casa de manhã é isso mesmo, é o haha mesmo. Quem vai lá em casa ou é o haha ou é o testemunho de Jeová. Se for lá de manhã cedo, irmão, eu não sou eu, não. Por quê? Porque Deus trabalha comigo lá para o 3º capítulo. De manhã cedo, irmão. Eu já falei com os irmãos: não liga de manhã cedo, não. Fala mais tarde. Na segunda-feira nem fala comigo. Segunda-feira é um dia complicado. Mas os irmãos ligam. Por quê? Porque eu esqueci que eu disse: Senhor, me usa. E aí, Deus vai nos usar quando a gente não quer, irmão. Tá vendo? Isso aí.
aí, aplauda o Senhor pela vida da irmã ali. Deus tem me usado para ela direto. Eu estou falando isso porque falar sobre videira, falar sobre estar enxertado em alguém que pode produzir na nossa vida frutos bons, Deus só vai produzir um tipo de fruto, irmão. O problema é que a gente está dando uma variedade de fruto que não é comum à nossa genética. Quer ver? Tem dia que você está sorrindo para todo mundo, mas tem dia que você quer dar um soco na cara do irmão. Dá paz do Senhor não quando toca paz, não. Passa lá do outro lado, em nome de Jesus, Senhor, eu vou para a igreja, vou te tu fala assim, eu conheço, cara. Você fala assim, Senhor, em nome de Jesus, eu vou lá, bota ela para passar lá na outra porta. Tu é assim, Sula. Não, não é não. Mais ou menos. Tá? Ela não é totalmente assim, não. Ela é só um pouquinho. Entendeu? Pra você ver que ela já é falsa. É preta do cabelo louro. Nunca vi. Eu nem confio nela, porque já é falsa. O cabelo dessa cor não tem. Não é, irmã? Não é. Nós somos. Ó. Né? Aí ela vem assim e fala: tem uma palavra para você. Eu falo: qual das duas? Brincadeira. E aí, vamos voltar no texto de Jesus. Está virando um stand-up comedy, não é esse o propósito. E aí, ele diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você entende que esse alguém se chama Jesus, a verdadeira videira, ele entregou a vida por você e por mim. Ele nesta noite está dizendo para mim e para você: quando você está disposto a ser mexido, eu estou disposto a morrer por você. O problema é que nós não queremos ser mexidos, porque para sermos enxertados, Deus vai nos retirar de algum lugar, irmão. Porque enxerto você tira algo de algum lugar e coloca em outro lugar. O problema é que a gente quer ser participante dessa grande videira, desse grande momento de frutificação, mas a gente não quer deixar Deus nos enxertar. Sabe por quê? Quando o enxerto acontece, você só recebe um nutriente da onde você foi enxertado. Então, tudo que você tinha antes tem que morrer, querido. Você tem que ser agora alimentado, fortificado pela onde você está. E dói, irmão. Nós fomos chamados para governar, irmão. Nós governamos a nossa própria vida. Nós somos senhores das nossas próprias vidas. Mas quando você é enxertado em Cristo, você vira servo, querida. E é difícil sair da posição do motorista, irmão. Tem umas irmãs aqui, vou apontar não. Tem umas irmãs aqui. Umas irmãs aqui. Amém? Umas irmãs aqui. Aqui. Amém? E você já andou de um aplicativo? Carro de aplicativo? Carro freia, a irmã freia junto. Não vai por aqui. Sabe uma coisa? Você não entregou a vida para Jesus? É ele quem está no volante. Ele não pede a sua opinião, porque ele já sabe para onde vai. Você que não sabe, ele sabe. E toda vez que você sair do caminho, ele recalcula a rota. É tranquilo. Então fique tranquilo. Isso que é o Evangelho. A gente saber que o dia que a gente estiver fora da nossa rota comum, Deus vai falar: fica tranquilo, eu estou recalculando. Porque no teu projeto, por aqui é mais rápido. Piloto, vai por aqui. Tu fala assim: por aqui é mais rápido, piloto, vai por aqui. Aí Deus está falando: por aqui tu morre, querido. Vamos dar essa volta aqui. Vamos consumir um pouco mais. Vamos ter uma história maior. Porque nesse tempo de jornada comigo, você começa, quanto mais tempo você tem com Deus, mais você o conhece, irmão. O problema é que a gente entra no carro de Deus, nós entramos no barco de Deus e queremos sair logo, irmão. Ó discípulo, não importa que pereçamos, Senhor. A gente vai falar: Senhor, nós vamos morrer agora, quando é que é? Porque o que Deus espera de mim e de você não é uma posição de fugitivo, mas é de apoiador. É para morrer, vamos junto. É para sacrificar, vamos junto. Você quer o sacrifício, mas não quer sacrificar. Ministério de louvor, pode subir.
Terminando agora, versículo de número 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então Deus está nos colocando numa posição de amizade, irmão. Ele está dizendo, você é meu amigo, eu sou seu amigo. Mas para que essa amizade seja verdadeira, a primeira coisa que tem que acontecer é, nós precisamos estar conectados. Porque o nosso Deus não é um Deus de aplicativo, irmão. Você não bota lá na sua rede social, cristão. Com Deus, você não bota cristão. O seu nome é que some. Quando você começa a caminhar com o Senhor, o seu nome desaparece, irmão. Pastor, o meu nome desaparece? Vacila para tu ver se não falar assim. E era crente. Dá um molezinho lá no serviço. Faz algum movimento errado, senão vão falar. Depois vai dizer que é crente. Depois quer pregar para mim. Não é. Por quê? Porque nós estamos sendo observados. Nós não levamos mais a nossa bandeira. Nós levamos a bandeira de Cristo. E é difícil, irmão. Mas não é impossível. Versículo de número 15, já prepara aí. Já está? Já está? Amém? Aí, tá bom. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo o quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ele está dizendo, vocês não são mais servos, apesar de serem, mas agora vocês são amigos. Sabe por quê? Olha o que Deus está falando. Eu não te dou a direção? Não tem coisa que eu falo para você fazer? Então, quando eu falo para você fazer, é porque você é meu amigo. Quando você me vê fazendo, é porque eu sou o Senhor. Então, entenda a sua posição, aonde você quer estar em Cristo. É difícil, irmão. Vou falar para você, eu queria pregar uma outra mensagem. Quando eu prego, mais divertido, né? Mas, para pregar sobre prosperidade, sobre Deus vai te entregar, já tem um montão de igreja. Sabe por que essa igreja não está cheia? Sabe por que essa igreja não está tão cheia? Porque a gente está falando aqui em todo mundo. A gente foi chamado para ser uma igreja de falar de verdade. As igrejas de hoje não falam mais de Jesus. As igrejas de hoje não falam mais de Cristo. Cristo saiu da cena. Agora você vai prosperar, mas não tem. Prosperar em Cristo. Não tem mais. O discurso agora, você vai romper, você vai fazer. O discurso, as mensagens agora virou eu. Cristo já saiu de cena. Eu fico até pensando, se Deus vem, porque já que ele não foi convidado para participar da palavra que é dele, eu acho que ele nem senta no banquete para comer. Você fala que é servo, você fala que ele é o seu Senhor, ele quer mandar em você. Deixa eu te falar, Deus quer mandar em você. Mas a palavra é tão rica em dizer que ele não erra uma fala. Será que uma ordem de Deus para a nossa vida é ruim? Olha o que a palavra diz. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não existe nada que, por mais ruim que pareça, vindo da parte de Deus, que seja ruim. Quando ele fala para você, eu não quero, não é porque você não pode fazer, é que isso não cabe no propósito. Deus quer te levar numa plataforma maior. Deus não quer te tirar dos seus amigos, não, querido. Deus não quer te tirar do teu trabalho, não. Deus quer transformar esse lugar que você está. Só que ele está com medo, porque Deus teme. Sabia que Deus tem medo, querido? A palavra diz que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, não tem medo das pessoas. Deixa eu botar aqui bem claro, para não parecer uma heresia. Deus não tem medo de ninguém. Mas o temor, o movimento que ele faz diante das pessoas, eu fico pensando, será que o movimento que ele faz? Observar os meus servos, ó. Esse é íntegro, reto, e se desvia do mal. Esse
Será que Deus consegue falar isso de você? Consegue falar isso de mim? É porque Deus não quer me usar no teu trabalho, Deus quer usar você, querido. Eu vou orar pelo seu trabalho, eu vou orar pela sua casa, pelo seu marido, pelo seu filho, mas Deus quer usar você, querido. Vai ter momentos em que Deus vai te chamar para ser um motorista, mas tem hora que Deus vai te chamar para ser um mensageiro. Só que você vai estar condicionado a esses dois propósitos. A palavra de Deus vai falar que os discípulos iam de 2 em 2. Um era o condutor e um era o mensageiro. Então você está condicionado a uma dessas áreas. Ou você vai conduzir alguém ao Cristo, ou você vai trazer a mensagem. E eu estou dizendo de não ser um pregador, eu estou dizendo de ser um vivenciador. Tem pessoas que nunca vão ler uma Bíblia, mas vão ler a tua Bíblia. Tem pessoas que talvez nunca entrem no culto, mas elas vão entrar na sua vida. E se você é um templo, elas querem conhecer a presença desse templo. Tem lugares, tem pessoas que quando chegam no ambiente, você fala assim para a pessoa: você chegou, mudou. Você chegou aqui, parece que mudou o ambiente. Sim, irmão, é a presença. A presença. A presença é algo extraordinário. Deus está te chamando para carregar a sua presença. Deus está te chamando para viver uma vida. Eu costumo dizer que Deus não está preocupado com o seu passado. Deus não está preocupado com o seu futuro. Deus está preocupado com o seu presente. Porque o seu presente pode alterar o seu futuro. O teu passado Ele já perdoou. O teu futuro Ele já alcançou. Mas você tem a posição, tem a oportunidade de viver algo novo. Eu me lembro quando eu tinha um pouco menos de idade e eu estava estudando, e a professora falou comigo assim: Gustavo, você é um rapaz tão inteligente, por que você ainda continua fazendo esse movimento? Eu era muito novo, muito maduro. Falei: eu faço porque eu quero, sou eu que fiz da minha vida. E é isso que Deus está dizendo para mim, para você essa noite. Até quando você vai dizer para quem sabe mais do que você é o dono da sua própria vida? Será que Deus não sabe o que você precisa? O problema é que nós vamos cultuar e cultuar, esperando que Deus faça alguma coisa. Eu falei isso para um amigo esse dia. Eu falei assim: você pode ter a palavra certa, a mensagem certa, mas se não tiver no cenário correto, ela não faz sentido. Quer ver? Você pode estar no hospital, mas se você falar de padaria, ninguém entende, porque lá não se produz fonte, produz não. Então tem hora que você tem a mensagem certa, mas no ambiente errado. Deus está falando: eu preciso te mover, eu preciso te tirar desse ambiente, eu quero pegar você daqui, te arrancar desse lugar e te colocar nesse lugar aqui. Mas esse lugar não é um lugar comum, é um lugar de renúncia, porque para ser enxertado na oliveira, você vai ter que abandonar algumas coisas. Primeiro, o seu ego. Você vai ter que abandonar a vontade de fazer o que você quer. Você vai ter que abandonar a tua vaidade. Você vai ter que abandonar os teus achismos, porque caminhar com Cristo é Deus botando no chão e a gente pisando, irmão. Nós vamos pisando e Deus vai acrescentando o chão. Andar com Deus não é fácil. Não é fácil renunciar. É todo mundo lá nas tuas escolas, tá beijando na boca e você decidir: eu não quero beijar agora, eu quero esperar meu. É você que está lá no trabalho e tá todo mundo roubando, você fala: opa, isso não é pra mim, isso não me cabe. E não tem a ver com o cristianismo.
você não é. Então você tende a repetir as falhas que a vida te mostrou. Eu traí porque eu contei isso, não interrompeu. Eu falei isso. Eu falei pra mim na fala. Vou ver outra mulher porque eu fui formado, fui forjado. Para mostrar que ser homem tinha que ter mais de mulher. Então essa é a formação que a gente tem. Mas quando você olha para a formação original, Deus fala, eu fiz uma ajudadora para você. Eu fiz alguém que vai ser ali uma mulher idônea. Idônea é o quê? Uma mulher que vai ser contra, mas não é contra as suas expectativas. É contra de confronto. É uma mulher que vai falar contigo e vai falar assim, eu acho que pode ser dessa maneira. Eu acho que pode ser assim. Uma ajudadora. Ah, você não quer ajudar? Você não quer uma ajudadora? Você não quer um cabeça. Porque para você, faz o que você pensa. Talvez eu vou pregar para você essa noite. Uma noite de você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Pelado. Do mesmo jeito que você entrou. Desconectado. Sabe por quê? Porque você não quer essa mensagem. Queria que eu pregasse hoje aqui. Que Deus ia dar. Que Deus ia fazer. Você quer as coisas desse mundo? Vou te dizer, as coisas desse mundo têm um príncipe. Mas você não possa viver o melhor da terra. Eu estou falando que o melhor da terra não pode ser a conquista da tua vida. A conquista da tua vida é o Senhor. Buscai o Senhor e as outras coisas serão acrescentadas. O problema é que a gente está preocupado com as outras coisas. As outras coisas são mais complementos, são acrescentadas. São coisas que serão acrescentadas. Deus está te chamando para isso. Essa noite é uma noite de ceia. É uma noite de você mostrar quem é a videira verdadeira. Eu não digo para você se conectar na place, não. A place não é a tua videira, a tua videira é Jesus. A place é a terra. Aonde a árvore está enxertada. Porque toda árvore precisa de uma terra. Para quê? Para que a árvore. A place é a terra. Você vai ter que procurar quem é essa videira, que é o Senhor. Se conectar nela. Porque você pode passar uma vida toda numa terra, mas não está conectada à videira. Essa é uma noite que Deus está te chamando para fazer algo diferente. E a ceia, esse elemento, eu vou trazer os elementos, adorar. Pode preparar. Nós vamos adorar ao Senhor. E antes de nós, eu nunca faço isso, mas o Espírito de Deus está me dizendo essa noite. Antes da gente ceiar essa noite, enquanto nós louvamos, eu queria que você, que sentir que está desconectado de Deus, viesse para frente. Ah, pastor, é muito constrangedor para mim. Eu vou te ajudar, eu vou. Eu também preciso me conectar. Então, se para você é difícil ir na frente, eu estou mostrando para você que eu consigo. Se você precisar de ajuda, eu vou aí te buscar. Porque foi para isso que Deus me chamou. Para ir a quem precisa. Tem gente que uma palavra tira ela do lugar. Tem gente que a gente tem que levar uma palavra até o lugar. E essa noite é uma noite de mesa. Mas se vocês não têm, naquela época, a mesa não ficava no ambiente da cama. Então tem coisa que a gente vai precisar se mover para alcançar. Existem ambientes que são bons. Se você ligar um som na sua casa, na sala, você vai ouvir no quarto. Se você ligar a sua TV, você tem TV na sala. Se ligar a TV na sala, você no quarto consegue ouvir o som, mas você não consegue enxergar. Porque aquele ambiente do quarto só te traz a audição, mas a sala te traz a audição.